Todos são bem-vindos aqui à nossa aula que está começando. Que bom que você chegou aqui para nós estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. Que as bênçãos de Deus estejam também sobre você, sobre a sua família e que nós tenhamos um bom momento aqui, né, de estudar a palavra de Deus. A gente se encontra para estudar a palavra de Deus, nós temos crescido no conhecimento da Bíblia, crescido nos temas bíblicos que são importantes e vitais para esse momento que nós estamos vivendo da história, o momento que antecede a volta, do Senhor Jesus. E nós vamos começar o nosso estudo de hoje, né? É um tema muito importante na Bíblia e que tem gerado assim muita confusão e também muita decepção. Mas a Bíblia esclarece o tema, a Bíblia é bem clara sobre esse tema que nós vamos estudar agora, e ela também nos dá esperança, muita esperança. E por isso, antes de estudarmos aqui o texto bíblico, eu quero convidar o Emanuel para orar conosco, orar a Deus, porque lembra, sempre que a gente vai estudar a palavra de Deus, nós precisamos orar e devemos orar ao Senhor. Manuel, você pode orar conosco? Amém. Uma boa noite a todos. Eu convido agora nesse momento para a gente falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, por esse dia em que trabalhamos, estudamos, e chegamos agora nesse momento, Senhor. Provavelmente muitos estão cansados, mas nós estamos aqui, Senhor, para estudar a tua palavra. Muito obrigado por isso. Te pedimos, Senhor, que agora abra nossa mente, abra nosso coração para estudarmos um tema tão importante também e que encontremos conforto, Senhor, na tua palavra. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Emanuel. Eu vou compartilhar com você aqui algumas imagens e nós vamos ler também os textos bíblicos. Semana passada nós aprendemos sobre a origem do domingo. Na semana passada, nós vimos textos muito fortes, né, da história e também os textos da Bíblia falando sobre a origem do domingo, do dia de guarda de domingo, né, guardar domingos e festas. A gente falou dessa forma. Ninguém gosta de ir, né, a um sepultamento, a um funeral, e eu vou a muitos funerais, muitos sepultamentos como pastor, muito mais do que eu gostaria de ir a momentos como esse para acompanhar as famílias se despedindo dos seus entes queridos. E a pergunta que eu observo é essa pergunta que está aí na tela, né? Por quê? Por quê? Não só de jovens, mas de crianças também. Por quê? Por quê? Por que esse momento é tão difícil para nós, né? Nos separarmos daqueles que nós amamos. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Por quê? O Steve Jobs, que fundou aí a Apple, né, e lançou os iPhones, os iPads, os computadores superpoderosos, ele escreveu essa frase assim: Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem chegar ao paraíso não querem morrer para estar lá. E ele falou algo que é muito verdadeiro. Ninguém quer morrer, mesmo as pessoas que creem no céu, né? A gente sabe pela Bíblia que a morte, ela é consequência do pecado. E a Bíblia fala muito sobre a vida, muito sobre a vida. E para a gente entender o que a Bíblia fala sobre a morte, nós temos que entender a origem da vida. E a gente vai ler alguns textos da Bíblia agora. No Salmo 90, se você puder pegar a Bíblia e ir ao Salmo 90, o verso 10. Salmo 90, verso 10. Estão com as Bíblias aí? Eu estou com a minha aqui. Imagino que você está com a sua Bíblia aí também. Pode ser digital, pode ser de papel. Moisés escreveu esse salmo, sabia? O Salmo 90 foi escrito por Moisés. E algumas Bíblias até trazem escrito assim, Salmo de Moisés. Davi escreveu muitos salmos,
Mas Moisés escreveu o Salmo 90. No verso 10, ele vai falar sobre a vida. Como é a vida? Alguém gostaria de ler esse texto da Bíblia? Posso ler, pastor? Por favor, pode ler, Edson. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Como passa rápido a vida. Obrigado, Edson. Como passa rápido a nossa vida. Nós realmente nasceu, tem pressa para crescer, para ficar jovem, né? Daqui a pouco é jovem, daqui a pouco chegou 30, 40 e daí usam as linguagens, né? 40 é o novo 30, daí faz 50, 50 é o novo 40, porque ninguém quer envelhecer. Mas a nossa vida, ela passa muito rápido e a Bíblia, como o Edson leu aqui, 70 anos, na minha versão, é o tempo da nossa vida. 80 anos se ela for vigorosa, com muito vigor, né, com muita saúde e muito cuidado. E a medicina tem ajudado a gente a viver mais. E a gente tem conseguido viver mais como humanidade. Mas a Bíblia falou, olha, a vida ela passa muito rápido, nós voamos. No livro de Tiago, eu não vou ler esse texto, mas fala assim que a vida é como um vapor que passa, um vapor. Sabe quando você liga uma chaleira para fazer de água para fazer um chá? E aí você vê o vapor saindo? A Bíblia fala assim em Tiago, né? A vida é assim, um vapor que passa. Para a gente entender como é a morte, já falei, né? A gente tem que perceber a vida na Bíblia. Como que o homem foi criado? E a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 2, se você puder ir lá no livro dos começos, no começo da Bíblia, Gênesis 2, verso 7 vai falar sobre a origem da vida e como o homem foi formado. Quem encontrar e se encontrar e quiser ler, pode ficar à vontade e participar aí da leitura junto com a gente. Posso ler, pastor? Pode ler, por favor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito obrigado, viu, Salete? Obrigado, agradeço. Perceberam como Deus formou o homem? Deus formou o homem de onde? Do pó da terra. Aí ele soprou nas suas narinas, no seu nariz, o fôlego de vida. E a Bíblia diz assim: e o homem passou a ser alma vivente. Qual que é a matemática da vida? Pó da terra mais fôlego de vida igual uma alma vivente, uma pessoa. Na Bíblia, alma sempre se refere ao ser como um todo. Pó da terra mais fôlego de vida. Isso é uma alma na Bíblia. Então, o que que é uma alma? Pó da terra mais fôlego de vida. É o ser humano. Essa é a matemática de Deus para vida. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Perceba, pó da terra no texto bíblico. Então, Deus pegou o barro, né, e formou o homem, modelou o homem. Quando chegou o boneco, né, o grande boneco estava pronto, o Adão, Deus soprou na sua narina. Então, fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E quando a gente morre, o que que a Bíblia fala que acontece? É o inverso. É justamente o inverso que acontece. Vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 7. Eclesiastes, a gente está lendo a Bíblia, né? Jó, Salmos, que acabamos de ler, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, o verso 7. Diz assim: antes que o pó volte à terra, de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. Vocês lembram aqui, agora há pouco, que eu falei assim, ó, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Agora, Salomão, que escreve o livro de Eclesiastes, que é o homem mais inteligente do mundo, ele fala agora, ó, antes que o pó volte à terra, quando a pessoa morre, de onde veio, e o sopro volte a Deus, que o concedeu. Quando a pessoa morre, acontece o inverso da matemática da vida. É desfeita a equação matemática. O pó volta a ser pó
E o fôlego de vida, esse respirar que nós temos, volta para Deus que nos deu. É muito interessante que a Bíblia ela não se contradiz. E tem um momento em que a Bíblia fala assim: você sabe o que os mortos sabem? E muitas pessoas fazem essa pergunta: o que que os mortos sabem? Eclesiastes capítulo 9 agora, um pouquinho para trás, a gente estava no 12, capítulo 9, o verso 5 e 6. O texto bíblico vai dizer assim: encontraram? Tem alguém que quer ler? Posso ler? Por favor, pode ler. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Muito bem, obrigado, viu? Perceberam? O que sabem os mortos? Quando uma pessoa descansa, vai à sepultura e o fôlego de vida voltou para Deus, ela está ali, e a Bíblia vai falar sobre isso, que ela está dormindo. Há um texto no livro de João, no capítulo 11 de João, que Jesus vai a Betânia e Lázaro, o amigo dele, já estava morto há 4 dias. Os discípulos falam: Ah, nós vamos lá agora? Sim. Ele fala assim: Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou para despertá-lo. A morte na Bíblia é comparada com como um sono. E Jesus fala disso, que então, quando a gente está dormindo, há um estado nosso de inconsciência. A gente perde, não sabe o que está acontecendo em volta. E assim também acontece na morte. A pessoa está ali descansando, ela está dormindo, né? No Salmo 146, vai falar sobre o louvor a Deus. Se os mortos podem, as pessoas que morreram, né, podem louvar a Deus. Salmo 146, o verso 2 e o verso 3. Se os mortos podem apresentar um louvor a Deus, o que que você acha? De acordo com o que a gente já leu até agora. Será que pode? Será que não pode? Eles louvam a Deus? A Bíblia só vai confirmar aquilo que a gente já vem vendo, vem observando, né, nas leituras do texto bíblico. Vou ler aqui, pastor. Por favor, pode ler. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Eu não sei se é o 4 então, que fala assim: sai-lhes Essa do eles espírito. e eles tornam ao pó. Isso. Nesse dia perecem todos os seus pensamentos. Então, Davi está falando, agora é Salmo de Davi. Louvarei ao Senhor Deus. Quando? Durante a minha vida, enquanto eu viver. Ele está falando assim, ó, não confia nos príncipes, nos reis, nem nos filhos dos homens. Por quê? Eles não têm salvação. A gente falou de fôlego de vida, o sopro, apareceu no outro texto, o sopro. Agora fala, o Emanuel acabou de ler, sai-lhes o espírito. Por quê? É a mesma palavra para fôlego de vida na Bíblia, espírito, sopro, ok? Então, é a mesma palavra que está sendo usada aqui e no Antigo Testamento, a gente aprendeu aqui que foi escrito em hebraico. Então, o que acontece aqui é exatamente isso, ó, sai-lhes o espírito, o fôlego de vida, e eles tornam ao pó. Quando a pessoa descansa, né, faleceu, ela retorna ao pó, né? Ela está. Então, os mortos podem louvar a Deus? Tem um texto bem claro agora sobre isso. Salmo 115, o verso 17 e 18. Quer ler de novo, Emanuel? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Viu o texto que, claro, os mortos não louvam ao Senhor. E nem os que descem à região do silêncio. E você já foi a um cemitério? Ali é chamada de região de silêncio. Não tem barulho, não tem nada. É uma região de silêncio. Mas quando que vamos louvar a Deus? Enquanto nós temos vida. No Salmo 6, agora, o verso 5, Davi falou bastante sobre essa questão de vida e de morte. O Salmo 6, verso 5, vai deixar bem claro que não tem lembrança, recordação na morte. Se alguém quiser ler. Pode ler, pastor?
Por favor. Porque na morte não há memória de ti. Quem te louvará no sepulcro? Obrigado, Marcelo. Há um outro texto da Bíblia, no Salmo, no livro de Jó, agora, no capítulo 7, o verso 9 e 10. Olha que interessante. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Pode ler, por favor, Salete. 9 e 10, né? Aham. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita ou conhecerá jamais. Obrigado, Salete. Olha, o livro de Jó agora, né? O homem que sofreu muito, né? Mas Deus o honrou. Ele vai falando que quando uma pessoa descansa, morre, ela não vai tornar a subir, né? Porque a pessoa é sepultada, então ela não vai tornar mais a subir. Ela nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde ela morou. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, diante do que a gente está vendo aqui, tá bom? Dos textos bíblicos. Olha a pergunta. Daí você vai colocar aqui no. Sabe onde que tem a partezinha aqui, tá escrito chat? Aí você pode escrever ali, tá bom? A pergunta é o seguinte, ó. Bem simples, bem fácil, de acordo com os textos da Bíblia. Manuel, acho que até pode digitar essa pergunta para mim aí, Manuel. Nós somos uma alma, de acordo com a Bíblia, ou nós temos uma alma? Escreve simples, Emanuel. Nós somos uma alma ou nós temos uma alma? Só ver aqui. Como é que você responderia? Somos ou temos? Muito bem, a Viviane já respondeu aqui, a Cauana também. Deixa eu ver aqui, a Salete também. Muito bem, o Edson, o Eric. Muito bem, a Liliana. Muito bem, então vocês acertaram. Nós somos uma alma, nós não temos uma alma. Porque, lembra? Formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Nós temos ou somos? Nós somos uma alma, né? Agora, qual que foi o engano no jardim do Éden? Qual que foi o engano que a serpente fez que Adão e Eva caíssem na conversa dela de engano? Foi enganoso. Vamos ver? Gênesis 3, verso 4. A serpente que falou, né, conversou com Adão e Eva, ela falou algo que não era verdadeiro. E eles caíram na conversa da serpente. Encontrou aí, Manuel? Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Muito bem. Você não vai morrer. Mas eu pergunto para vocês, nós já entendemos, né, pela Bíblia, que nós somos uma alma, nós não temos uma alma. A alma morre? O que vocês acham? A Bíblia sabia que no tempo que a gente vive, muita gente teria dúvida sobre isso. A alma morre, né? A alma morre. A gente sabe que pela Bíblia aqui que nós somos uma alma, então vocês já sabem a resposta. Mas Deus deixou um texto na Bíblia falando exatamente sobre isso. A alma morre. E está em Ezequiel, capítulo 18, o verso 4. Quem encontrou e quiser ler, olha que interessante, né? Deus cuida de todos os detalhes e ele deixou isto na palavra, né? Porque muitas pessoas teriam essa dúvida, essa pergunta, essa inquietação. Ah, pode ler, Salete. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Muito bem. Você viu que Deus já deixou a resposta? A alma morre. Sim, a alma é uma pessoa. A alma faz referência a uma pessoa. Quando Deus fala assim, a alma do pai, o homem é dele, o filho é dele também. Então, a alma que pecar morrerá. Essa é o texto que Deus deixou, né? Para nós lembrarmos e lermos e refletirmos sobre essa verdade. Agora, o Salmo 8, verso 4, vai fazer umas perguntas. E como diz o texto bíblico que está aí? Já encontraram? Dá um joinha aí se você encontrou, para a gente acompanhar aqui que você está junto aí no texto da Bíblia. Maravilha. Tem uma explosão aí de joinha. Maravilha. Muito obrigado.
Salmo 8, verso 4, vai falar assim: Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. A Bíblia está fazendo uma ligação, né? Que o homem, ele é mortal. Então, a alma é mortal. Quem somente é imortal? Será que a Bíblia tem resposta para essa pergunta também? Quem somente é imortal? A Bíblia tem essa resposta. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 15 e o verso 16. Eu já estou indo com a minha Bíblia aqui também para encontrar esse texto. Nós somos mortais. A alma é imortal? Não. A alma é uma pessoa, é mortal. Mas quem é aquele que é o único que possui a imortalidade? 1 Timóteo capítulo 6, o verso 15 e o verso 16. Eu vou ler aqui o texto bíblico, tá? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Pode dizer amém aí também, aonde você está, mesmo que você não está ligado o teu microfone, tá bom? Quem que é o único que possui a imortalidade? É Deus. Diante de todo esse cenário, né? Deu um Deus imortal, nós mortais, que a nossa vida tem curta duração, né? Qual que é o plano de Deus? Qual que é a solução para a morte? No livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29, agora, qual que é a solução de Deus para a morte? O texto vai dizer assim, verso 28 e verso 29. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. O verso 29 diz assim: Os que tiverem feito bem, para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado mal, para uma ressurreição de julgamento. Essa ressurreição de vida, a Bíblia chama de primeira ressurreição. E a ressurreição daqueles que não andaram perto do bem, né? Mais perto do mal, é a segunda ressurreição que a Bíblia fala. E é muito esclarecedor. A gente vai ler um texto agora, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, antes de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, qualquer outros. Paulo escreveu o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler da esperança de Deus, né? A solução de Deus para a morte. Vai falar desta ressurreição, que eu estou falando que é a primeira ressurreição, né? Que é daqueles que fizeram o bem. Quem são essas pessoas que fizeram o bem e vão ressuscitar por primeiro na volta de Jesus? Tem alguém que quer ler? Aqui, pastor. Ok? É o 16. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem. Nós acabamos de ler, obrigado, Emanuel, o texto de João, do Evangelho de João, no capítulo 5, que quem tiver feito o bem vai ressuscitar, né? E quem fez o mal, a ressurreição do juízo. O que é ressuscitar bem, feito bem? São pessoas, de acordo com o que Paulo escreve aqui, ó, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é morrer em Cristo? É quando uma pessoa em vida confia a sua vida a Jesus, se rende aos pés de Jesus, se entrega a Jesus, obedece a Jesus, a palavra de Jesus, e anda com Jesus. Se ela vier a descansar, ela vai estar guardada. Vai dormir o sono da morte, vai dormir o sono da morte, mas ela vai estar guardada, para que no momento da volta de Jesus, ela ressuscite por primeiro. É muito interessante esse texto da Bíblia sobre a ressurreição, né? No capítulo agora de 1 Timóteo 4, verso 1, que é o seguinte texto que eu quero ler com vocês, vai falar de enganos que haveriam antes da volta de Jesus. Enganos que envolveriam esse tema que nós estamos estudando hoje à noite aqui. É 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Os enganos que surgiriam, sabe, amigos? Enganos. Para
tentar nublar, tentar dizer que a Bíblia não estava certa, que essa questão de que a alma é mortal não é verdadeira, entende? Que a alma é imortal, que nós temos uma alma, que nós não somos uma alma e tudo mais. E esse texto é muito esclarecedor, porque a Bíblia fala assim, ó, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, os últimos tempos é o momento que antecede a volta de Jesus. E nós vamos estudar um tema daqui uns dias só falando sobre a volta de Jesus. Nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Quais são essas doutrinas, esses espíritos que tem falado, né? Quais são? As pessoas, elas vão ser enganadas com relação a esta questão da morte. Eu estou procurando um texto da Bíblia que eu quero ler para vocês aqui. Por quê? Porque eles vão falar sobre consultar mortos. É no livro de Deuteronômio 18, verso 10 e 11, o que que Deus fala sobre a consulta aos mortos? Esses são espíritos sedutores, enganadores, e que são direcionados pelo inimigo de Deus. A gente tem que perguntar para a Bíblia: Bíblia, Deus aprova a consulta aos mortos? E aí, Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 18, verso 10 e 11, vai falar sobre essa ideia da consulta aos mortos. 18, 10 e 11. Vou ler aqui o texto, tá bom? Quem encontrou aí pode mandar um joinha, por favor, só para a gente ver que. Pode levantar a mão também, se quiser. Isso. Legal, já encontraram. Muito bem. Vou ler aqui o texto, tá? Ó. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique, diz a Bíblia aqui, na Bíblia, lembra que eu estou lendo a Bíblia aqui católica, né? Ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Aí o 12. Pois quem pratica essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus as desalojará em teu favor. Então, qual que é a orientação de Deus? Que não haja, né, talvez a tua versão diz assim, não haja adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, é abominável ao Senhor. E a abominação é algo que Deus vai destruir. No livro de Isaías, capítulo 8, agora, o verso 19, Deus dá um conselho, sabe? Quem que a gente deve consultar? Os mortos? Lembre, os mortos não sabem de coisa alguma. Eles estão dormindo o sono da morte. Devemos consultar os mortos? Olha o que diz o texto bíblico aqui, ó. 8, verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Olha que pergunta interessante da Bíblia. Em favor dos vivos se consulta gente que está dormindo, que está inconsciente, que o fôlego de vida voltou para Deus? O livro de 2 Coríntios agora, a Bíblia fala quem faz isso, sobre quem faz isso, fala de onde vêm essas ideias e o que está acontecendo quando acontece essas pessoas que se reúnem para falar com mortos, sabe? Quem que está por trás de tudo isso? Segundo Coríntios, capítulo 11, agora, o verso 13, capítulo 11, verso 13 até o verso 15. 11, 13 até o 15. Está no Novo Testamento, então, 2 Coríntios 11, versos
13 até o 15. Esses tais são falsos apóstolos. Vai acompanhando aí na tua Bíblia, que a Bíblia tem que falar com a gente. Esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores, disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por consequente, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça, mas o fim desses corresponderá às suas obras. Quem que está por trás desses movimentos de que falam com mortos, que imitam a voz dos mortos, falam de coisas que eram conhecidas para a família até, porque isso acontece no nosso mundo. Quem que está por trás? A gente sabe. O nosso ente querido que descansa, ele está na sepultura. Mas quem que está por trás de tudo isso? É o inimigo de Deus, porque é a mesma voz da serpente lá no Éden, é a mesma voz hoje, certamente não morrereis. E aí ele se disfarça até de anjo de luz para enganar as pessoas, para enganar os filhos de Deus. Sabe, amigos, talvez você fale assim, mas pastor, eu já ouvi numa sessão, né? Numa sessão, eu já ouvi meu pai, ou meu vô, ou meu tio, ou meu pai ouviu, ou alguém da família falando que havia já morrido há um tempo, falando de coisas que a gente lembrava e que eram comuns para todos nós. Sim, sabe, amigos, a gente não pode esquecer que a gente tem um inimigo, um adversário, como já lemos aqui na Bíblia, um adversário que o que ele faz? Ele engana, ele seduz. E os seus ministros também fazem isso. E quando fazem isso, eles imitam a voz dos nossos queridos. Eles sabem de coisas porque eles também, o inimigo de Deus com seus anjos também nos estudam e nos observam. Tanto que há um texto do apóstolo Paulo que ele fala assim, que nós somos espetáculos ao mundo, aos homens e aos anjos. Mas não se engane, não se engane. Não é o seu ente querido, porque ele está dormindo, quietinho, dormindo na sepultura, descansando, aguardando a volta de Jesus, porque quando Jesus vier, e a gente leu aqui, aqueles que descansam no pó da terra e fizeram o bem, se entregaram a Cristo, vão ressuscitar para a vida, para a vida. E a vida eterna. Vai haver ressurreição, sabe? Vai haver ressurreição. E sobre a ressurreição, vou compartilhar a minha tela aqui com você antes de nós encerrarmos, e a Bíblia fala sobre ressurreição daqueles que estão descansando. No livro de 1 Coríntios, né, falando sobre a ressurreição da vida, né, num momento, diz a palavra de Deus, eles vão ressuscitar num abrir e fechar de olhos. Quando ressoar a última trombeta de Deus, a trombeta soará, diz a palavra, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja, não fala que os mortos vão vir do céu ou vão sair do inferno. Não, porque a Bíblia fala que quando uma pessoa descansa, ela está na sepultura. Quem fez o bem e se entregou a Jesus, na sepultura. E quem fez o mal e não quis saber de Deus e de nada, também continua na sepultura. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, isso quer dizer perfeitos. E nós, Paulo, que escreveu esse livro de 1 Coríntios, está falando que nós seremos transformados. Quem é nós? As pessoas que vão estar vivas no momento da volta de Jesus. Lembra o que ele falou, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, veja, ainda que morra, viverá. E ele falou isso para as irmãs de Lázaro. Crês nisso? E ela falou, eu creio. Mas Jesus está falando assim, ele é a ressurreição e a vida, e por isso que nós temos que ter esperança. No livro do Apocalipse, esse é o último texto que eu quero ler com você. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados. Bem-aventurado na Bíblia é uma outra palavra para feliz.
Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Porque morrer em Cristo é ressuscitar perfeito na volta de Jesus. Perfeito, perfeito. Sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade, sem nada. Sim, diz o Espírito. Aqui o Espírito é o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Porque quem serve a Deus descansa, e descansa confiando que Jesus vai chamá-la de novo à vida. Há um texto, e a gente tem 1 minuto aqui, vai orar já? O último aqui, tá bom? A gente lê um monte de texto da Bíblia hoje, né? Mas eu quero ler um texto aqui, ó, o último. João 8:32. Por que que eu vou ler esse texto? Porque talvez na tua vida toda você acreditou diferente do que a Bíblia fala. Mas o caminho do justo, da pessoa que segue a Jesus, a Bíblia diz assim: é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós sempre estamos em crescimento e o conhecimento do Senhor é que ilumina. Deus não leva em conta, e isso é um outro texto da Bíblia, os tempos que nós não sabíamos das coisas. A Bíblia fala que é tempo de ignorância. Deus não leva em conta. Mas Deus leva em conta o momento a partir do momento que nós sabemos. E aí nós temos que tomar uma decisão: obedecer, confiar, seguir ou não. Esse texto de João 8:32 é muito lindo e muitos de nós sabemos até decor, ou já ouvimos na nossa vida. Mas fala assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus é libertadora. E é isso que a gente está vendo aqui a cada semana, a cada estudo da palavra de Deus. Amigos, confiem na palavra do Senhor. Confiem. Cada um tem o seu momento, o seu tempo, e Deus vai preparando os momentos e os tempos para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender mais e mais da palavra de Deus. Você aceita que a morte é um sono? E que aqueles que confiam em Cristo estão descansando, dormindo no pó da terra, mas na volta de Jesus vão ressuscitar para a vida? Sim, olha aí, é só colocar um joinha aí, tá bem? E nós vamos juntos. Que Deus abençoe, que Deus abençoe você. Vou te mandar algumas telas, o Emanuel vai mandar para você, também o link do YouTube, se quiser assistir de novo a aula, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus nesse momento? Encerramos aqui. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que amplia os nossos horizontes. Obrigado pelo conhecimento do Senhor, pelas verdades libertadoras que aprendemos aqui hoje. Abençoa cada amigo, amiga que está aqui, faz dele e dela cada vez mais parecido com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque a gente está pertinho da tua vinda. E nesse momento, nós queremos, Senhor Deus, na tua vinda, reencontrar aqueles que amamos, que dormem e descansam no pó da terra. Nos enche de esperança, de ânimo e também, Senhor Deus, de perspectiva. Obrigado por cada amigo que está aqui, que a tua bênção os acompanhe a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite para você, até breve. Qualquer coisa, nós estamos a um WhatsApp de distância, não esqueça.